Olá para todos que acompanham aqui o canal do Dedicação Delta. Meu nome é Patrícia Godoy, sou professora do DD de Direito Administrativo e hoje eu vim trazer uma temática atinente a essa disciplina, que são as restrições em concursos públicos. Para tratar do tema, eu trouxe um julgado do STF de junho de 2024. Trata-se de uma decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo da Lei Complementar 49 de 2003 do Estado do Pernambuco. Essa lei, ela estabelecia que o militar estadual que fosse afastado por cometer uma falta grave fica proibido de prestar qualquer outro concurso público no âmbito estadual. Nesse julgado, nós podemos discutir algumas temáticas atinentes ao concurso público e mais especificamente as restrições de acesso aos cargos públicos. Então, nós vemos aí 3 pontos que podem ser abordados a partir dessa decisão: a ampla acessibilidade aos cargos públicos, a vedação às sanções de caráter perpétuo e ainda o princípio da liberdade profissional, todos estes assegurados constitucionalmente. Primeiro, eu queria falar do princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, porque essa temática já havia sido amplamente tratada pelo STF em 2020. Uma decisão em que o próprio STF reconheceu que este princípio não é absoluto, sendo possível que lei preveja certas restrições para certos cargos públicos, desde que devidamente fundamentado. Essas exigências de qualificações mais rígidas e mais restritas devem guardar relação com a função. Então, o STF cita aí decisões como do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública e da Segurança Pública. O caso, inclusive, envolvia o cargo de policial militar. À época, ele foi eliminado do concurso público na etapa da investigação social, porque ele respondia a uma ação penal. Entretanto, naquela oportunidade, o STF decidiu que esse afastamento não poderia prevalecer, porque não existia qualquer lei prevendo tal afastabilidade e prevaleceu também a questão do princípio da presunção de inocência, visto que era apenas uma ação penal em curso. E assim, o STF afirmou que, segundo seu entendimento, não é legítima uma cláusula de edital de concurso que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito policial ou a ação penal, salvo se essa restrição for instituída por lei e se mostrar constitucionalmente adequada. Voltando agora para o julgado de 2024, que ensejou essa discussão, o que prevaleceu nesse caso, já que também envolvia uma lei e envolvia uma função da segurança pública, foi a vedação às sanções de caráter perpétuo. Este tema também já havia sido tratado pelo STF, também em 2020. Nesse caso, o STF julgou a inconstitucionalidade do artigo 137 do seu parágrafo único da Lei 8.112. Esse dispositivo, ele estabelecia a proibição do retorno ao serviço público de servidor público federal que fosse demitido ou destituído por prática de crime contra a administração ou improbidade administrativa. Nesse caso, o STF aplicou a regra do caput do mesmo dispositivo, de modo que esse afastamento perduraria por 5 anos, prazo este estabelecido no artigo 137, até que o Congresso legislasse a respeito. Esse foi o mesmo princípio que ensejou a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado do Pernambuco. Por quê? O afastamento do militar seria para sempre. O simples fato de cometer uma falta grave impediria de estar no concurso público. Isso configuraria uma sanção de caráter perpétuo. O STF entende que os princípios penais, eles se aplicam ao direito administrativo sancionador, desde que feita a devida adequação. Desse modo, também no direito administrativo sancionador, a garantia constitucional à vedação de sanções de caráter perpétuo se aplica. Então, o que acontece nesse caso? É possível exigir uma certa restrição, uma impossibilidade de prestar concursos em razão do afastamento pela prática de falta grave de um policial militar? Até poderia.
desde que essa lei tivesse estabelecido um prazo para tal, para assim não configurar uma sanção de caráter perpétuo. Então, memorize isso, pois pode ser objeto de pegadinha de prova. Essa restrição ela foi inconstitucional por causa da ausência de prazo, mas a restrição por si só ela pode sim ser implementada mediante lei, como foi o caso, e desde que devidamente adequada. Tratando-se de um cargo de segurança pública, mostra-se sim uma sanção pertinente. Contudo, não se pode estabelecer sem um prazo, sob pena de ferir a vedação das sanções de caráter perpétuo. Espero que o tema tenha ficado claro, pois sabemos que concursos públicos é um tema bastante exigido na esfera do direito administrativo. Qualquer dúvida, me coloco à disposição, podem entrar em contato e aceito também sugestões de novos temas do direito administrativo ou qualquer outra temática que vocês queiram que seja abordada aqui, para que possamos entregar o máximo de conteúdo para vocês e assim, nessa metodologia de vídeos curtos para rápido aprendizado e rápida captação. Até a próxima!